Paz do Senhor Jesus, amados, gostaria de ler uma mensagem para vocês, está lá no livro de Malaquias, Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai e teu servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Ó sacerdote, que desprezais o meu nome, mas vós tem perguntado, em que desprezamos nós seu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora para o teu governador, terá ele alegrado em ti, e será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora suplicai a favor de Deus, para que se compadeça de nós, como tal oferta de vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Aceitará Deus a vossa pessoa, através dos sacrifícios que você tem feito a Deus. E eu vou começar logo perguntando para vocês, amados, quais são os sacrifícios que vocês têm ofertado a Deus? Deus está se alegrando de ti através dos seus sacrifícios? Amados, eu gostaria de começar logo dizendo a respeito desse sacrifício. Se vocês lembrarem a história de Caim e Abel, Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim, porque Caim era mau. Caim, ele era mau, ele tinha maldade dentro dele. Então não importa o sacrifício que ele tinha para com Deus, porque Caim, ele procurou fazer o mal a Deus, né, amados? E a respeito dessa passagem que eu quero falar com vocês hoje, amados, essa é a mensagem de Deus para todos nós, porque Deus, ele só corrige aquele que ele ama. O corrigir de Deus é prova de amor para conosco. O significado de Malaquias é meu mensageiro. E Malaquias, ele traz a mensagem do Senhor, né? Malaquias, ele é um livro pouco conhecido na Bíblia, se não por uma frase, né? Que os pastores, quando vão falar a respeito do dízimo, das ofertas, e geralmente eles citam, né? Essa frase de Malaquias, que Malaquias diz, roubará o homem teu Deus? Deus, ele diz sim, no dízimos e nas ofertas. Roubarão sim a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas não é sobre essa passagem que eu quero falar com vocês hoje, viu, amados? Outra frase muito dita pelo povo da igreja de Malaquias, amados. Uma diferença dos que servem e dos que não servem. A diferença entre o ímpio e o justo. Essas são frases de Malaquias, são mensagens de Malaquias. No capítulo 1, Deus está falando a respeito do sacrifício, está falando a respeito do sacerdote. Que os sacerdotes, eles aceitavam o que o povo levava, porque antigamente as ofertas, os sacrifícios eram entregues na mão do sacerdote, e o sacerdote pegavam e ofereciam, faziam um sacrifício a Deus, um holocausto, né? E o que acontecia? O sacerdote estava corrompido, ele já não mais amava a Deus como antes, né? O profissional, né? Ele já não era mais adorador. E por ele não ser adorador, por ele não estar cheio do Espírito Santo de Deus, ele aceitava as ofertas daquele povo. E aquele povo cada dia mais levava coisas imundas. A Bíblia, ela relata, né, que eles levavam animais coxos, animais doentes, levavam pão mofados, pão quase a ponto de apodrecer. Eles levavam coisas que ninguém aceitaria. E Deus, ele fala na Bíblia, né? Se você levar esse sacrifício, esse presente, né? Que o sacrifício seria um presente a Deus, né? Se você levar a um governador, esse governador, ele se satisfará? Não, amados. O governador certamente não satisfará, nem aceitará. E Deus aceitará? O que você tem oferecido a Deus, amados? É uma pergunta que eu gostaria de deixar. O que nós temos feito a Deus? Quais são os sacrifícios que nós temos feito a Deus? Deus nos diz na palavra, né, amados, que a sua disciplina é sua prova de amor. Quando Deus está tentando corrigir o povo, quando Deus está tentando disciplinar o povo, é porque Deus, ele tem muito amor ainda. E achamos que não. Existe diferença daqueles que amam a Deus e aqueles que não amam. Existe diferença do amor de Deus para com o justo
e para com os ímpios. Existe diferença dos que servem e dos que não servem. A própria Bíblia diz isso. A mensagem de Malaquias está dizendo aqui, ó, Jacó é amado e Esaú é detestado por Deus. Então Jacó, ele era amado por Deus. E no início, no capítulo 2, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, amados. Então o próprio Deus diz, Deus cuida dos que amam a Deus, dos que Ele ama. Dos que não amam a Deus, dos que não obedecem a Deus, Deus despreza. Deus destruiu Edom porque Esaú negou a primogenitura. Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E nós temos trocado a Deus por tantas as coisas, né, amados? Quantas coisas nós temos trocado a Deus? Nós não temos tempo para Deus. Nós não buscamos a Deus, não louvamos a Deus, não adoramos a Deus, não falamos o nome do Senhor. A verdadeira adoração não está em simplesmente ir ao culto. A verdadeira adoração está no íntimo. Deus tem se agradado, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Chegar, ajoelhar, orar, louvar, escutar a palavra, dar a paz, saudar com a paz e vir embora para casa. Diversas vezes nós deixamos Deus dentro da igreja, né, amados? Só que nós temos que vir para casa com esse Deus. Nós temos que vir para casa cultuar a Deus todos os dias de nossas vidas. Temos que cultuar a Deus, temente a Deus. Temos que ser temente a Deus. O povo de hoje em dia não tem mais temor a Deus nem as coisas de Deus. Não dão importância para as coisas de Deus. Olha o que a Bíblia relata. Se Deus ele falava para levar o melhor a Deus, Deus ele sempre falou para levar o melhor a Deus, aquele povo estava levando animais aleijados. Ah, caiu no buraco, está doente, está morrendo, vamos levar para o sacrifício. De qualquer jeito, o culto do Senhor não pode ser bagunçado. A casa do Senhor, as coisas do Senhor não pode ser do jeito que nós queremos. As coisas do Senhor tem que ser limpa. Não se leva qualquer coisa para o altar do Senhor. Deus está dizendo, não se coloca sacrifício sujo no altar dele. Não se coloca sacrifício imundo no altar do Senhor. O que nós temos colocado no altar do Senhor? Amados, aquele povo, eles faziam o que faziam porque os sacerdotes deixavam, os sacerdotes aceitavam. Os sacerdotes aceitavam aquele sacrifício. Se eles eram líderes, se os sacerdotes eram líderes, qual era o papel do sacerdote? Aceitar o que o povo falava? Ser conduzido pelo povo? Como é que um líder que não estava cheio do Espírito Santo de Deus ia guiar aquele povo? Porque um líder, ele é o espelho. O povo segue seu líder. Os alunos seguem o quê? O mestre, seu líder. Então, o reflexo da sujeira dos líderes estavam indo em quem? No povo, nos servos. Porque a partir do momento que o sacerdote falasse, eu não aceito isso no altar, não teria. Não teria aquele sacrifício. Porque o sacerdote era o líder da época. Então ele tinha por obrigação corrigir o povo. Ele tinha por obrigação fazer o melhor para Deus, dar o melhor para Deus. E não colocar qualquer coisa no altar do Senhor. Porque o altar do Senhor não foi feito para colocar qualquer coisa. O que nós temos oferecido a Deus, amados? Eis a questão, o que nós temos oferecido a Deus, amados? O nosso melhor? Ou temos dado qualquer coisa, de qualquer jeito? Não está tudo bagunçado. Estava tudo bagunçado. Mas não poderia ficar tudo bagunçado. E foi aí que Deus ele destruiu Edom, né, amados? Deus ele destruiu Edom, porque Deus ele falou e refalou. Porque Deus ele sempre está nos falando.
Toda vez que eu tento sair disso, da correção, amados, que Deus ele me dá uma mensagem para mim passar para o seu povo, todas as vezes eu falo, Senhor, eu gostaria de uma mensagem de paz para passar para esse povo, não de guerra. Só que Deus ele me disse, a esperança está na cruz. A esperança está na cruz. E se vocês não têm visto aquela cruz, se vocês não têm visto a esperança, amados, eu pedi uma mensagem para Deus, porque eu gostaria de falar a respeito da esperança. E eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, amados. E Deus ele disse que a cruz é a esperança. E Deus tem mostrado a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Apenas olhe para a cruz. Pois a cruz é nossa esperança, nossa salvação. E nós não estaríamos aqui sem aquela cruz, né? E nós não podemos fazer o que queremos. Não podemos desobedecer a Deus. E eu, por diversas vezes, tenho recuado. Mas Deus tem me empurrado. É difícil. Não é fácil. Mas Deus ele tem um propósito na minha vida. E é esse propósito que eu quero para minha vida. O propósito de Deus. E é isso que eu quero passar para vocês, amados. Quero passar para vocês a mensagem da cruz. Eu não consigo falar a respeito da cruz. Mas Deus diz que basta olhar para a cruz, que tudo se faz novo, né? Que quando olhamos para a cruz, nós somos salvos. Quando olhamos para a cruz, a verdade entra e a verdade liberta. E o que nos liberta é a verdade de Cristo. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Sem Cristo não veremos ao Pai. E é isso, amados. Gostaria de dizer para vocês que temos que ser fortes e corajosos, sermos obedientes. Não podemos negar a Cristo, negar a cruz. Porque aquela cruz foi por nós, foi por mim e foi por você. E aquela cruz nunca será em vão. Jamais será em vão. É isso, amados. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. A mensagem da cruz. Não pare de olhar para a cruz. Que Deus esteja e seja conosco, amados. Que nos cubra com seu sangue carmesim. Nos mantenha debaixo de suas asas. Porque só lá estaremos seguros. É isso, amados. Que Deus venha com sua misericórdia dia após dia. Que nos livre, tira toda doença, toda iniquidade, toda fraqueza. Nos perdoe por nossas transgressões. Que esteja e seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus ele tenha muita paciência conosco, né, amados? Que Deus continue tendo muita paciência conosco, porque é o que Ele mais tem, é paciência conosco. Vamos ser obedientes, vamos servir a Deus, vamos ser servos verdadeiros. Na nossa vida, nós temos que mostrar é Cristo, não a nós. Vamos fazer com que Cristo, o reflexo de Cristo venha sobre as nossas vidas, porque Deus já nos deu a vitória, amados. Deus já nos deu a vitória, em nome do Senhor Jesus, agarra a sua vitória aí na sua mão agora, amados. Que Deus seja e esteja conosco, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amados?